Oi, gente! Tenho feito vlogs pra vocês, mas hoje eu resolvi falar de um assunto que acho que no vlog de ontem eu comecei falando. Quem não assistiu, volte, né, e assista, porque eu tenho mostrado um pouquinho do meu dia a dia, como que tá sendo essa rotina de trabalhar fora, ter que cuidar da casa, das crianças, os trabalhos domésticos e ainda decorar minha casa. É essa confusão aí da vida, né, que todo mundo tem, cada pessoa, claro, dentro da sua realidade, dentro do seu tempo, mas todo mundo passa por isso. Mas eu comentei no vlog anterior que eu tive uma crise de ansiedade de madrugada. Então hoje o assunto deste vídeo é a ansiedade. E eu quero contar um pouquinho pra vocês como que eu descobri, como que começou, quais foram os sintomas, qual foi o tratamento que eu decidi fazer e o que eu faço hoje para lidar, né, com a ansiedade que ainda está aqui. E se você ainda não curtiu este vídeo, curta pra me ajudar e se inscreva nesse canal. E vamos embora pro papo, né? Porque hoje vai ter assunto, gente. Tem muitas coisas pra falar pra vocês sobre esse assunto. Enfim, gente, já almocei, já escovei os dentes, já até me maquiei de novo. E vamos continuar, né? Eu dei uma introdução pra vocês verem, assim, mais ou menos como que foi tudo na época. E eu comecei a sentir sintomas de falta de ar, e as primas do meu marido são médicas, né? E eu tava falando com uma delas e falei, tô sentindo muita falta de ar, muita falta de ar. E ela falou, olha, não me parece sintomas de Covid, porque teria que ter mais algumas coisas. E eu cismei que era Covid. Precisei ir na UPA pra saber se era Covid. Só que, gente, quando eu cheguei na UPA, tava, tipo, muito cheia, muito, assim, tava lotada de gente, sabe? E aquilo foi me dando uma angústia. Eu tive um surto de um ataque de choro na recepção. E eles acabaram me passando na frente de todo mundo. E quando eu entrei no consultório, o médico já falou, olha, já sei o que você tem, você não tá com Covid, você está tendo uma crise de pânico. Eu vou passar um diazepam pra você tomar aqui na clínica, né, na UPA. E você vai pra casa, você vai relaxar. E me deu algumas instruções, assim, eu voltei pra casa. Voltei super zen, por conta da medicação, mas passou. E de madrugada eu acordei gritando com falta de ar de novo. E isso, gente, assim, aconteceram inúmeras vezes. Eu ficava com a mão muito torta, como se eu não tivesse como mexer os dedos, assim. Eu sentia muita falta de ar. Os olhos pareciam que estavam tremendo, assim, sabe? Ficava aquela tremida no olho, assim. Era uma coisa horrível. A sensação é que você vai morrer. Não tem outra explicação. Não tem uma coisa assim, não tem como dizer assim, ah, não, tá tudo bem, vai passar. Não, você tem certeza absoluta de que você vai morrer. Tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a ter dificuldade de engolir. Então eu engolia, tipo, várias vezes pra descer a saliva. Tudo era muito difícil, sabe? E a minha vida começou a se tornar, assim, um pesadelo. E passou dezembro, né? Passou janeiro inteiro, eu dei muito trabalho. Eu fui na UPA, sei lá, umas 20 vezes. Eu fui quase um mês inteiro pra UPA. E o pessoal já me conhecia. Todas as vezes que eu ia, eu já chegava chorando, já chegava com ansiedade. E eu chegava com os mesmos sintomas. Eu não conseguia mexer as mãos. Parecia que tinha um choque em todo o meu corpo, sabe? Tipo, era como se meu corpo estivesse dando choque. Como se eu tivesse, assim... Se eu tocasse alguma coisa, essa coisa também ia dar choque. É, tipo isso. Eu não sei se eu tô conseguindo me expressar bem. E o bolo na garganta, uma coisa que parecia que tava com... Aí eu imaginei, gente, comecei a ter umas ideias assim, eu tô com um tumor na garganta. Depois eu tô com um coágulo no cérebro. Gente, toda hora era uma doença nova que eu imaginava que eu tinha. E aí eu comecei a fazer exames. Fiz exame eletrocardiograma, fiz exame de sangue, fiz da tireoide. Cara, eu fiz um monte de exames na época. Não tive nada, nem uma anemiazinha pra constar ali no exame não tinha. Graças a Deus, não tinha nada. Mas eu achava que era erro do laboratório, entendeu? E só em abril, gente, de 2021, que eu, de tantas pessoas falarem que isso era um problema psicológico, que eu comecei a pensar na possibilidade de procurar um terapeuta, alguma coisa assim. Mas terapia é caro, a gente sabe que é um trabalho caro, né? Mas é um trabalho, gente, essencial, sério. Eu não tenho nem palavras, mas vamos chegar lá daqui a pouco. E a primeira coisa que eu fiz foi ir no psiquiatra, porque eu pensei, o psiquiatra ele vai me dar uma medicação. E essa medicação vai tirar de mim todos esses sintomas horrorosos que eu tô sentindo. E realmente, eu fui no psiquiatra, ele me passou medicações, várias inclusive, e... Cara, as medicações fizeram assim um boom na minha cabeça, porque no meu corpo, na verdade, porque mudou tudo. E eu comecei a sentir 3 vezes mais, tudo de ruim. Ou seja, se antes eu sentia uma coisa ruim, agora estava triplamente ruim. Eram mais sintomas, era enjoo, fraqueza, tudo que vocês imaginam, sabe? E porque era adaptação do remédio no meu organismo, né? Enfim, comecei a tratar e com o tempo, acho que um período de 20 dias, eu não me recordo, tá? Mas eu fiz um diário na época, dizendo cada dia o que eu tava sentindo. E eu chorava muito, eu tinha muitas crises de choro, muitas, do nada. Do nada me dava vontade de chorar, assim, controladamente, descontroladamente, até errando as palavras. Em qualquer lugar. Se eu estivesse na rua, se eu estivesse em qualquer lugar, eu tinha essas crises. E
Depois da medicação, que eu tava me adaptando ao remédio, que eu já conseguia me mexer, voltar à minha vida ao normal, eu comecei a procurar terapia. Só que eu comecei a procurar terapia pelo posto, porque era muito caro, então eu falei, não tem como, né? E eu vou precisar de muitas sessões. Graças a Deus eu consegui. E eu fiz terapia em grupo e fiz algumas sessões particular. E a terapia, gente, mudou a minha vida, assim, eu digo, né? Eu tenho ansiedade ainda. Eu vou falar pra vocês sobre isso, como eu lido com isso hoje em dia, mas a terapia, assim, foi um divisor de águas na minha vida, porque eu aprendi muitas técnicas pra lidar com a ansiedade naquele momento que ela está acontecendo. E eu também entendi os ciclos da ansiedade. A ansiedade, ela não é um estado linear, ela tem os picos. Então, você vai aprendendo a... É aquela coisa, né? A informação, ela esconde a ignorância, ela camufla a ignorância, ela, na verdade, ela acaba com a ignorância. Quando você conhece uma coisa, você perde mais um pouco de medo daquilo, né? E foi assim que aconteceu, né? Comecei a fazer terapia. E a terapia me ajudou muito, ela me ajudou com várias técnicas, sabe, de respiração. Uma técnica, assim, que mudou a minha vida foi quando ela falou assim, ó, quando você estiver com falta de ar, não é porque você está com muito ar e você tá puxando e não tá entrando. Não, é pra você esvaziar. Imagina que a sua barriga tem uma bexiga e você precisa esvaziar. Solta todo o ar que você tem e começa do zero. Isso mudou a minha vida, porque eu comecei a respirar de uma maneira certa, que é pelo diafragma, e eu comecei a fazer isso. Tô com falta de ar, eu deixo sair todo o ar de mim e começo do zero, porque aí eu começo a fazer a respiração certa e me ajuda muito. Mudei o cenário, gente, mudei de lugar aqui na loja, sério, não dá pra manter assim, porque eu tenho que parar e atender, né? Então, toda hora é assim mesmo. Mas, continuando o assunto, eu aprendi a técnica de respiração e aprendi a técnica do gelo. Quando eu tô com ansiedade, eu coloco gelo na mão, porque o cérebro, ele precisa focar numa coisa. Então, se você meio que... A gente acha assim, a mulher presta atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Na verdade, a gente para de prestar atenção plenamente numa coisa pra prestar em outra. E a gente consegue prestar um pouquinho de atenção em cada coisa, né? Ninguém é super poderosa que consegue prestar plenamente atenção. Quer ver um teste? Quando você tá numa conversa e você tá escutando a conversa de trás. A pessoa te pergunta, então, e aí? Você meio que se desligou daquela conversa que você está pra prestar atenção na conversa de trás. Então, só pra vocês entenderem como funciona. Então, quando a gente pega o gelo na mão, o nosso cérebro, ele tá... Deu uma engasgada aqui agora. Ele está concentrado naquela sensação, naquela, como eu posso dizer? Naquela temperatura que está na nossa mão. Então você meio que se desliga. São técnicas, assim, muito rápidas para você sair daquilo mais rápido. Mas, gente, uma das coisas que realmente mudou minha vida foi aceitar que eu tenho ansiedade. Aceitar que eu tenho, aceitar tratar e não aceitar que ela mude a minha vida. Como assim? Não me entregar, sabe? Não dizer, eu tô com ansiedade mesmo e ponto final. Não, é fazer coisas que você sabe que pode ser que mude esse estado de espírito que você tá, esse momento químico mesmo que tá acontecendo dentro de você. E isso mudou demais a minha vida, sabe? Hoje eu sou uma pessoa diferente, porque assim, quando eu estou com ansiedade, eu já identifico, né, que eu estou sentindo aquilo. E eu já começo a fazer coisas para movimentar. Eu assisto uma série, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fofocar com uma amiga, eu vou comer uma coisa que me dá prazer, né? Que me libere aqui a endorfina, né? Que é o hormônio do prazer. E você meio que aprende a botar de escanteio aquela sensação horrível de ansiedade. Mas a ansiedade, gente, a minha ansiedade, por exemplo, ela mudou muito também quando eu comecei a tirar coisas da minha vida que me faziam muito mal. Porque a ansiedade, ela é assim, igual a psicóloga, né, na verdade, que estava explicando isso pra mim. Ela não começou lá em 2020, quando eu tive a primeira crise, sabe? Ela já existia. Aquilo ali foi meio que, tipo, a gotinha que faltava pro copo encher. Foi isso. A ansiedade, ela vem de acúmulos de coisas que vão acontecendo na nossa vida. Traumas, às vezes da infância, enfim. Tem vários aspectos que eu não sou psicóloga, não entendo do assunto profundamente pra falar com vocês sobre isso. Eu sei o que eu aprendi até pra lidar, né? Mas a ansiedade, você precisa aceitar que você tem. Você precisa aceitar que você precisa de ajuda, porque a gente não consegue lidar sozinha. E você precisa não aceitar ela na tua vida assim de braços abertos. É isso. É você se movimentar. Movimento gera movimento. Essa é uma das minhas frases preferidas da vida. As coisas acontecem quando você se move. E você só aceitar que você está com ansiedade e se entregar para ela, ela só vai tomar conta de você. Eu comecei a prestar muita atenção nos sintomas na época. E aí, cada vez que eu prestava atenção no meu corpo, eu sentia mais coisas. Tipo, agora tá dando na cabeça. Não, mas agora tá dando fisgada no peito.
Não, meus dedos agora estão dormentes. Eu ficava prestando atenção no meu corpo. E cada vez que isso acontece, a gente piora. Então, a minha técnica hoje para viver melhor é entender, eu estou ansiosa. Vou caçar um troço pra fazer. E é isso. Vou dobrar uma roupa, entendeu? Vou assistir um podcast. Uma coisa que eu sei que a motivação ela é muito momentânea, né? Tudo que a gente faz que motiva é tudo muito rápido. É só naquele momento ali, depois vai passar. Mas todas as vezes que eu tenho crise de ansiedade, eu busco por coisas que me motivam. É um podcast que fala de um assunto empolgante, uma série que eu gosto muito, uma entrevista com alguém que eu admiro, comer alguma coisa que me dá muito prazer. Enfim, eu vou buscando coisas que eu sei que eu gosto. Ah, e uma coisa sobre a terapia que eu preciso falar pra vocês é que você aprende a se conhecer muito. Tanto que cada vez que a psicóloga fala pra mim, né, pergunta sobre alguma coisa que me faz refletir sobre aquilo, às vezes eu fico até indignada, porque você descobre, você meio que tira o véu daquilo que estava escondido, porque tem sentimentos e tem coisas que você não quer aceitar e que você não quer admitir, né? Eu não quero aceitar que isso esteja acontecendo na minha vida, sabe? E você tira o véu disso, você começa a se conhecer, gente. Se conhecer é um dos privilégios da terapia. É isso. Se surgirem mais dúvidas sobre ansiedade, não dúvidas que eu possa tirar profissionalmente, né? Pelo amor de Deus, porque eu não sou profissional, mas dúvidas de alguém que sente na pele, de alguém que já passou por momentos muito difíceis com ansiedade, deixa aqui nos comentários que eu vou ter um prazer enorme de conversar com vocês, tá bom? Um beijo. Curta esse vídeo e lá no Instagram, eu tô lá todos os dias, então a gente tem um acesso assim mais tete a tete, sabe? É isso. Beijo até o próximo vídeo e o próximo vlog.